Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Este é o JF Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre os desafios e os impactos dos desastres relacionados ao clima em Juiz de Fora e outras cidades do país. Nossa entrevistada é Regina Alvalá, diretora do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, instituição responsável pelo monitoramento e emissão de alertas sobre desastres relacionados ao clima no Brasil. Ela é doutora em meteorologia e tem ampla experiência na formulação de estratégias para reduzir os impactos de fenômenos climáticos extremos e fortalecer a resiliência das cidades brasileiras. Participa conosco desta entrevista o coordenador da JF-TV, Vitor Carneiro. Regina, queria te agradecer muito por estar aqui, né? Você vai fazer uma palestra e está dando essa oportunidade de falar com o nosso telespectador, né? Queria que a senhora explicasse primeiro o que é o CEMADEM e já de antemão explicar o que é essa resiliência das cidades que a gente falou aqui na introdução. Muito obrigada. Vitor, também muito obrigada. Bom dia. Primeiro, obrigada pelo convite, né, para estar aqui compartilhando um pouco do que fazemos no escopo nacional, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres, que ainda incorpora, né, os naturais, em razão de, no passado, a terminologia de desastres naturais ela ser relevante e adequada até então. O Centro Nacional, ele é, como o próprio nome diz, uma instituição da União, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e é um centro que se dedica, então, ao monitoramento e, quando necessário, à emissão de alertas de riscos de desastres associados principalmente àquelas tipologias que mais impactam o território brasileiro. Então, no caso do Brasil, nós temos desastres associados a duas tipologias distintas, uma que são os movimentos de massa, que causam os deslizamentos de terra, quedas de blocos, e os desastres associados, sempre deflagrados por chuvas também, mas associados ao risco hidrológico, que aí então, podem ser causados por inundações, por alagamentos, por enxurradas, por enchentes. Essas são as duas tipologias que mais impactam cidades do território brasileiro e que, obviamente, também mais matam, né? Uhum. Nós não temos, felizmente, vulcões em erupção, nem tremores de terra que vão causar desastres, nem tsunamis, como que são tipologias que impactam outros territórios no mundo. Isso de um lado. Do outro lado, o Brasil também é impactado pela falta de chuvas, que causam as secas, né? E que também tem significativos impactos para a sociedade. Obviamente que a seca não causa a morte, então, diretamente, mas que impactam, por exemplo, né, bacias hidrográficas que produzem água para geração de energia hidrelétrica, que produzem água para abastecimento humano, a água que também é importante para a produção agrícola. Lembrando, né, que o nosso país ele tem uma economia também muito centrada na produção e na exportação de alimentos para outros países do mundo. Então, precisa chover para, né, ter produção agrícola. Então, o CEMADEM é esse órgão da União que olha para essas duas tipologias de desastres, né, aqueles desastres deflagrados por chuvas demais ou os desastres que são causados pelas chuvas de menos, ou chuvas escassas, que causam aí as secas com seus diversos impactos em setores estratégicos. Eu tinha perguntado sobre a resiliência das cidades, né? Como é que vocês tratam isso? O que seria essa resiliência das cidades em relação a essa questão climática? Certo. Então, as cidades, primeiro, as chuvas elas acontecem em todo o território, né? Claro que tem estações distintas do ano, que chove mais em uma determinada região, menos em outras. A distribuição das chuvas ela não é uniforme, porque nós estamos num país que é de dimensões continentais. O Brasil é um país muito grande, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, com mais de 5.500 cidades que estão distribuídas em regiões geográficas e que trabalhar com resiliência, não é? A gente precisa primeiro entender
como que o clima ele, não é, se contextualiza em cada região, as especificidades de cada cidade também, porque nós temos cidades que são mais planas, nós temos cidades que são, né, mais montanhosas, por exemplo. Juiz de Fora é bastante claro, né, que é uma cidade que está encravada numa região montanhosa, com áreas mais altas, com áreas mais baixas, que podem inundar. Então, quando nós pensamos em resiliência, é muito importante também conhecer as especificidades de cada cidade, como que é o padrão de construção das moradias. Cidades mais novas, obviamente, têm avenidas mais largas, tem... Menos asfalto ou não? Olha, tem... deveriam ser mais verdes, não é? Deveriam até ser mais verdes. E até porque a vegetação ela tem um papel muito importante na resiliência, né? À medida que as cidades vão crescendo, muitas vezes à margem de rios, o que é que primeiro se faz? Retira a mata ciliar, que fica ali na margem dos rios, e, consequentemente, muda-se o padrão de escoamento da chuva e aquela vegetação que teria aquele papel de absorver a água da chuva e não fazer ela escoar para outras partes das cidades, está mudando, digamos assim, aquele meio, né, urbano e acabamos alterando. E aí diminuímos a resiliência, por exemplo, das cidades. Vou trazer o Vitor para o debate, né, Vitor? Tudo bem? Obrigado pela presença, Regina, a Marisa pelo convite. Né? E o que levou a gente a convidá-la a vir em Juiz de Fora, aqui na TV Câmara, foi a questão do anúncio, né? Que Juiz de Fora foi a 5ª cidade no ranking de 1.000 cidades, né? Que vocês pesquisaram, que poderiam sofrer com as consequências dos desastres que nós sabemos que não são tão naturais assim, né? São causados também pelas mudanças climáticas. É nesse contexto, né, a Câmara, que tem uma TV pública aberta aqui, recebe, né, hoje uma especialista no assunto, e justamente para a gente ter esse embasamento teórico e conseguir, de fato, fiscalizar obras e ações, né, do poder público em uma área que é tão técnica, né, tem tanto conhecimento que a gente precisa buscar. Nesse contexto, né, o que levou o Juiz de Fora a estar nessa posição, né, de 5º lugar. E conversamos em off aqui antes, né? O brasileiro é um povo que se previne? A gente tem essa preocupação com a prevenção com as cidades mais resilientes? Lembrar que esse levantamento foi divulgado no jornal local, né, na Tribuna de Minas, e que apontava 22 incidentes em 2024, onde fora justamente riscos hidrológicos e geológicos, né? 10 riscos geológicos e 12 hidrológicos, né? A chuva, a enxurrada, né, os problemas, os deslizamentos de terra. Perfeito. Bom, vamos lá. O CEMADEM, eu preciso fazer um pequeno contexto antes, né, de responder por que é que o Juiz de Fora, digamos assim, ficou nessa posição no ranking de ocorrências. Bom, o CEMADEM ele é um órgão que trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, então nós não fechamos. E esse trabalho ininterrupto é monitorando. Então, hoje nós monitoramos 1.133 cidades. Nessas 1.133 vivem 60% da população brasileira. A grande maioria delas, elas se concentram na costa sudeste do país, desde lá de cima, da região nordeste até o sul do Brasil, e que se singularizam pelo próprio processo histórico de criação das cidades no Brasil. Né? Cidades mais longevas estão mais próximas da costa. Normalmente, as cidades interioranas, de modo geral, são cidades mais novas, então, que também têm um padrão de construção diferente das cidades antigas, e há muitas também estão nessa região de costa, e principalmente aqui no estado de Minas Gerais, a própria cidade de Juiz de Fora está na zona da mata. Então, que tem uma topografia que corrobora, digamos assim, para ser mais impactadas quando uma chuva mais torrencial ou mais intensa cai, né, e afeta ela. É importante destacar que a chuva não necessariamente ela é uniforme em todo o território, nem em toda a cidade. Às vezes chove mais num bairro, menos no outro. Não é? Então, tanto temos uma variabilidade espacial quanto uma variabilidade temporal das chuvas. E nesse monitorar 24 horas por dia, 7 dias da semana, nós estabelecemos
digamos assim, critérios para monitorar. E aí é importante fazer duas ressalvas. A primeira delas, que o monitorar e emitir alertas para riscos de desastres, nós nos municiamos das informações, das previsões de chuvas, mas também nós consideramos outros ingredientes. Então, nós olhamos a chuva que já caiu nas últimas 4, 8, 24, 96 horas, porque o solo ele tem uma capacidade de reter água, que difere de região para região, vai depender da composição do solo, das características topográficas da cidade, das características geológicas, se é área para inundar depende da bacia hidrográfica, enfim. Então, a gente leva em consideração isso. As previsões de tempo também é um insumo, e a gente precisa também conhecer os limiares críticos de chuvas que vai fazer, por exemplo, deslizar. Então, você pode pegar Juiz de Fora, pode comparar com Petrópolis, por exemplo. Né? Que é a primeira nesse ranking do CEMADEM. Exato. As diferenças de Petrópolis para Juiz de Fora, né? Um dos pontos é assim, o limiar crítico de chuva que pode deslizar em Petrópolis não necessariamente é o mesmo que vai fazer deslizar em Juiz de Fora. Então, tudo isso nós olhamos. E aí nós vamos acompanhando e, à medida que a gente vê que se configura um cenário que pode caminhar para uma situação mais crítica, nós emitimos um alerta. Esse alerta ele é imediatamente encaminhado para a Defesa Civil Nacional, mas também para a Defesa Civil do município alertado. Tá? E nós fazemos, naturalmente, né, um balanço desses alertas emitidos. Mas isso significa que em 2024, aqui choveu demais, teve muito vento, deslizou muita coisa. O que trocando em miúdos 2024, Juiz de Fora ficou nesse radar, né, para que tivesse tantas variáveis assim, que colocasse esse alerta no quinto lugar? São dois aspectos. Um é a quantidade de alertas que, de fato, a gente emitiu para uma determinada cidade. Então, teve, de fato, né, muitos dias com chuvas, o que culminou na necessidade de emitir um alerta, e isso coloca, então, o município num determinado ranking de quantitativo de alertas emitidos. O outro banco de dados que nós também geramos no CEMADEM é o que nós chamamos de ocorrências. Porque eu posso emitir o alerta, mas ele pode ser um alerta falso. Ou não, assim, haver um cenário que poderia culminar para ter um deslizamento, mas aquela chuva foi menor do que a prevista e não teve ocorrência. Foi a primeira chuva às vezes, né? Porque acontece... Exatamente. Então, foi lançado o risco e aquilo não se configurou. Né? Falávamos, inclusive, não houve morte em Juiz de Fora, Isso. não há morte há algum tempo provocadas por esses desastres, né, provocados pelo clima, né? Exato. Então, aí esse banco de ocorrências que nós geramos no CEMADEM, ele é principalmente gerado contando com informações que a própria Defesa Civil do município, que as notícias que a mídia também divulga. Olha, teve, né, choveu significativamente em Juiz de Fora, teve vários deslizamentos no bairro tal, no bairro A, no bairro X, teve tantas pessoas impactadas. Então, nós construímos um banco com essas ocorrências. E, de fato, teve um registro significativo de ocorrências. Importante destacar que, e particularmente aqui para Juiz de Fora, tem um certo equívoco quando comunica que teve ocorrência, porque a ocorrência ela pode ter sido só a chuva muito forte, mas que não deslizou, não inundou. E a gente, né, até com contato com a Defesa Civil, vimos que eles estão encaminhando informações que acabou colocando a cidade neste ranking, né, de evidência, mas que não necessariamente vocês mesmos acabaram de corroborar que não teve mortes, né? E nem mesmo muitas pessoas desalojadas, desabrigadas, que também a morte, claro, é o maior dos impactos, mas desalojados, desabrigados, também são impactos associados a desastres. E esse é o trabalho de monitoramento e de emissão de alertas.
Nós estamos conversando com a Regina Alvalá, ela que é diretora nacional do CEMADEM. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta continuando falando sobre a situação de Juiz de Fora, inclusive a cidade que teve ontem ventos de mais de 100 km por hora, e a gente vai saber o que aconteceu aqui. Um minuto só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco aqui nos estúdios, Regina Alvalá, ela que é diretora do CEMADEM. Estamos falando de desastres provocados pelo clima, relacionados ao clima, né? E o que fazer, né, Regina? Falávamos de Juiz de Fora, vamos continuar falando. A cidade teve ontem, né? Teve essa semana, ventos que chegaram a quase 100 km por hora. E a gente recebeu, pelo menos eu, não sei se Vitor, mas já recebemos um alerta da Defesa Civil depois que já tinha acontecido esse fenômeno, né? Fala pra gente como é que funciona, como é que o CEMADEM, Defesa Civil, né, e esses vários órgãos que estão aí neste monitoramento fazem para que essas informações cheguem até essas pessoas e possam até prevenir, né, que tragédias aconteçam, né, Regina? Tá, bom, primeiro também é importante esclarecer que previsão de ventos o CEMADEM não faz, né? É muito difícil você prever vento, que você não sabe exatamente a hora que ele vai acontecer e nem aonde ele vai, digamos assim, impactar. Mas são tempestades, que a gente chama de tempestades severas ou tempestades convectivas, e que os modelos meteorológicos conseguem prever. Então, eu acho que essa diferenciação é importante ressaltar. A sua segunda pergunta? É como fazer essa prevenção e fazer com que essas informações cheguem. Né, até a população. O diálogo, né, entre as várias instituições locais, estaduais. Então, os alertas que o CEMADEM emite, eles não são encaminhados diretamente para a população via SMS ou outro mecanismo de divulgação que chegue para cidadão e cidadã diretamente. Tudo que nós geramos fica disponibilizado no site do centro, que qualquer pessoa pode acessar. O que a Defesa Civil Nacional, né, implementou e tem feito em parceria com as defesas civis de estados e de municípios é essa disseminação de informações por celular, e que tem acontecido de muitas vezes a pessoa, o cidadão, ele receber a informação, mas depois que o evento aconteceu. Então, todo esse sistema, né, de disseminação de avisos, de alertas por celulares ainda estão em fase de testes e certamente serão aprimorados, serão, né, melhorados, de tal forma que o ulterior propósito é que as pessoas recebam as informações antes que os eventos efetivamente aconteçam, para que ela possa se preparar para salvaguardar a sua vida. Esse é sempre o ulterior propósito, né, de centros de monitoramento e alertas de desastres e, obviamente, das defesas civis municipais, estaduais e a Defesa Civil Nacional. Cabe à Defesa Civil fazer essa definição se vai ou não divulgar isso para a sua população. É isso, Regina? Porque há um sistema nacional de gestão de riscos e de desastres, e cada órgão / ministério envolvido tem um papel. Quando nós falamos de sistemas de alertas, primeiro a gente precisa conhecer o risco, né? Depois você tem que monitorar e alertar, você tem que ter ações de respostas e tem que comunicar. Então, é como se fosse uma engrenagem, né, um sistema com diferentes engrenagens. No Brasil, o órgão nacional responsável por
mapear as áreas de riscos é o Serviço Geológico do Brasil, que é vinculado ao Ministério de Minas e Energia. O CEMADEM é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e a nossa missão é monitorar e, quando necessário, emitir os alertas. Todas as ações de resposta é feita pela Defesa Civil Nacional, com parceria e interação, depois com as defesas civis de estados e municípios. E tem a questão da comunicação. Eu diria que no presente momento, que está ainda mais embrionário, que precisa ser aprimorada, é essa questão da comunicação. Então, como a comunicação ela precisa fluir para que cidadãos e cidadãs recebam um alerta e elas, inclusive, saibam o que elas precisam fazer para sua proteção. Não é? Então, esse eixo, sistema de alerta, ele ainda está sendo implementado, houve avanços, principalmente nessa última década agora, mas ainda carece de mais informações, até porque se o alerta chega depois que o evento aconteceu, ele não alcança o seu papel precípio, que era de prevenir, ao mesmo tempo que ele pode, inclusive, causar pânico para a população. Se você não sabe para onde que você vai, que ação você precisa adotar, a depender, obviamente, do horário do alerta. Uma coisa é um alerta para o meio da tarde de um dia útil. Outra coisa é um alerta numa madrugada, sim, que ainda não tem a luz. O que você faz? Você vai para onde, de madrugada? E aproveitando esse tema, Juiz de Fora, a gente tem um ditado aqui, e nós passamos pelos 4 climas, pelas 4 estações do ano todos os dias. E até se for pegar previsões de temperatura aqui, a gente tem uma variedade, uma variação de temperatura muito grande em Juiz de Fora, que é algo que é natural à cidade. Mas também percebemos, e o CEMADEM de 2011, então acho que você pode fazer esse panorama melhor para a gente, a que ponto as mudanças climáticas pioram a situação dos desastres. A gente percebe que as secas estão mais severas, as chuvas estão mais fortes. Isso vai ser uma tônica nos próximos anos? Como é que o CEMADEM está se preparando para isso? Essa é uma boa pergunta e, de fato, o que nós temos observado, sobretudo nessas 3 últimas décadas, é um aumento mais expressivo dos eventos extremos. Então, eles estão cada vez mais intensos e mais frequentes. E isso é por conta do aquecimento do planeta. Então, o planeta mais quente, você tem um desbalanço, digamos assim, do sistema climático, e isso acaba contribuindo para que extremos aconteçam. Da mesma forma, que não é só extremos com mais chuvas, mais frequentes e mais intensas, mas também com episódios de secas também, mais longos e mais intensos também. Da mesma forma que em outros países, em outros continentes, tem havido também temperaturas muito mais altas, degelo, de calotas polares. Então, mudou, o homem foi e alterou o clima do planeta, isso acaba culminando em efeitos cascata que, combinados, fazem com que os desastres fiquem cada vez mais frequentes também e com impactos mais severos e significativos. E, com isso, outro problema é o crescimento desordenado das cidades. Juiz de Fora, a reportagem também aponta que Juiz de Fora tem cerca de 25% da sua população em áreas de risco. E eu estava vendo uma pesquisa, inclusive, da senhora, que apontava que a média no Brasil não chega a 10%, nas cidades monitoradas, acho que mais de 800 cidades foram monitoradas, não chega a 10%. É isso mesmo? Juiz de Fora tem mesmo essa grande quantidade de residências em áreas de risco? Tem sim. Nós fizemos um estudo com base no censo de 2010, o censo demográfico do IBGE de 2010. Nós avaliamos, então, 825 cidades para os quais a gente dispunha das áreas de riscos mapeadas. Importante também ressaltar, quando nós falamos de desastres, a impressão parece que toda a cidade vai ser impactada. Pode até acontecer de boa parte da cidade ser impactada, mas cada cidade tem um padrão e uma distribuição de moradias que não é uniforme, tem áreas maiores, áreas menores, tem muitas construções, às vezes, adensadas, cidades mais verticais,
com muitos prédios, tem cidades que são mais horizontais, tem cidades planas, enfim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Mas nessa avaliação, nós cruzamos, então, as áreas de riscos mapeadas em 825 municípios, foram 27.660 áreas de riscos que nós avaliamos, com os dados do censo de 2010. Desse cruzamento, dessa análise, nós quantificamos 8.266.566 pessoas vivendo nessas 27.660 áreas de riscos. Quando a gente olhou, os 825 municípios, havia uma concentração maior de municípios nas regiões sul e sudeste, e para a região sudeste, isso apontou que a cada 10 estou branco aqui. Pode de novo, a cada 10, pode dar para cortar daí, não dá, gente? Eu vou mostrar esse dado, inclusive à tarde, eu trouxe para a apresentação. Tá, pode explicar. Para cada 10, nossa, fugiu. Mas são 27.660 áreas de riscos, né, e quase 8.300.000 pessoas vivendo nessas áreas de riscos. O que é um dado bastante preocupante, né? Se a gente fizer qualquer comparação, 8.300.000 é quase como se você tivesse 3 Uruguais, países, né, com população vivendo em áreas de riscos. Então, historicamente, as cidades foram feitas próximas aos rios, né? Isso tem uma associação, sim, com o próprio processo de colonização do país, não é? O Brasil, ele começou ali, São Vicente, né, sul da Bahia, depois pelo próprio processo de colonização, as cidades foram sendo fundadas ao longo da costa, né? Aí pegamos as capitais, Salvador, Recife, Fortaleza, Maceió, todas são cidades à margem, né, do oceano, e essa é uma grande concentração também de cidades em região em que a topografia também contribuiu. Então, quando a gente olha o estado de Minas Gerais, inclusive é o estado com maior quantitativo de cidades, mais de 850 cidades, muitas delas concentradas, não é? Próximo da zona da mata, que tem uma topografia que contribui. Então, essa contribuição de cidade muito antiga, tinha um padrão de construção também mais precário, não é? Isso não significa que, de repente, cidades mais novas, com padrões construtivos também mais, digamos, aprimorados, também não possam ser impactados, porque aí vai depender de como que as cidades foram se estruturando e como elas vão se expandindo. E aí nós temos uma singularidade no Brasil, que política de habitação é algo que falta ao país. Então, precisa se estabelecer políticas de habitação, de expansão das cidades. Elas não podem crescer, né, sobre áreas suscetíveis a deslizar ou inundar. Então, falta isso ainda. E essa política de habitação, ela precisa falar com a política de saneamento básico, precisa falar com a política de proteção e defesa civil. Então, isso é algo também que nós temos, né, discutido muito no contexto de gestão de riscos e respostas às desastres e como é que o país precisa avançar para minimizar essas questões. Infelizmente, não é um problema só do Brasil, né? Por quem acompanha essa temática de desastres, a gente tem visto também eventos acontecendo em outras cidades, de repente mais países, né, mais estruturados. Recentemente, né, vimos, por exemplo, inundações em Valência, na Espanha, né, um número significativo de mortes também. Então, esse é um problema que, infelizmente, não é só nacional, mas que é global. Nós estamos conversando com Regina Alvalá, ela que é presidente do CEMADEM. Nós vamos para um pequeno intervalo e no próximo vamos falar de prevenções e das políticas públicas, né, Vitor? Que já foram mencionadas aqui. É só um minuto, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos conversando sobre as questões climáticas, a prevenção e os desastres que não são naturais, né? Estamos aqui com a Regina Alvalá, ela que é diretora do CEMADEM. Quem começa esse bloco é o Vitor Carneiro. Regina, nós estamos completando no próximo mês um ano do desastre do Rio Grande do Sul. Foram 183 mortes, além de milhares de desabrigados, que eu acho que ficou conhecido como episódio talvez mais drástico de desastre climático no Brasil. Além desse caso, se puder comentar um pouco como é que foi a atuação do CEMADEM nesse contexto, existe algum caso de bom exemplo no Brasil, de um local que soube se prevenir, que tem um cuidado com a prevenção climática nesse sentido? No Brasil e no mundo, né? O que seria um modelo, né? Um modelo, né, a se seguir. Uhum. A ser seguido. Sim, mesmo no Brasil a gente nota, né, que houve sim um avanço, digamos, nessa questão da gestão do risco de desastres, de ações de prevenção, de preparação. Precisamos ainda investir muito e melhorar, mas eu diria que a gente já tem exemplos, né, de quando se trabalha nessa gestão integrada, envolvendo as diferentes esferas de governo, você nota e você observa avanços. Particularmente o desastre do Rio Grande do Sul, no ano passado, ele foi um desastre sem precedentes pelo quantitativo de pessoas impactadas e pelo quantitativo de cidades, porque foi praticamente quase que todo o estado do Rio Grande do Sul, né? São 497 cidades, mais de 470 foram impactadas por aquelas chuvas que persistiram, inclusive, por vários dias. Então, ele foi singular, o desastre, pela quantidade de dias que choveu. Claro, teve uma combinação de sistemas meteorológicos que foram responsáveis, um bloqueio que fez com que aquelas frentes frias que se formam lá no sul, elas não conseguissem se deslocar para o Brasil central, ficaram ali concentrados e, por conseguinte, choveu dias seguidos. Em termos de mortes, foi um número, obviamente, expressivo, 183 mortes, mas o de impactados é que foi realmente, né, quase 2,5 milhões de pessoas impactadas, então foi um desastre bastante singular. O pior desastre no Brasil foi o da região serrana em 2011, né, que foram mais de 900 mortes, mais de 300 desaparecidos. A região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, nossa vizinha aqui, né? Exatamente. E a Petrópolis, claro, depois, né, desse desastre, já passou por outros também, inclusive em 2022 foi novamente impactado por chuvas muito severas, numa tarde de fevereiro, 15 de fevereiro de 2022, 234 mortes, só em uma cidade. Então, às vezes, a gente até precisa comparar com certo critério, porque nós estamos falando de... Uma coisa foi 400 e tantas cidades do Rio Grande do Sul, 183 mortes. Mas, se for comparar com Petrópolis, só uma tarde... 234 mortes. E cai naquilo que a gente falou da topografia, né, às vezes. No Exato. Rio Grande do Sul é plano, né? Exato. O ano passado, 2024, choveu muito em Petrópolis no finalzinho de março. Teve mais de 500 deslizamentos. Foram 4 mortes em 2024. Então, isso é uma resposta de políticas públicas. Isso. E aí a gente já emenda, né? A senhora falava no bloco anterior sobre isso. O que precisa ser feito, né? Que políticas públicas precisam ser implementadas. Exatamente. Então, o município ele se preparou melhor, ele se estruturou melhor para lidar com isso. E é o município que tem implementado várias ações que envolve, né, não só conhecer o risco, monitorar e alertar, comunicar um pouco melhor e que também eles têm, né, investido em ações com a população. E aí esse é um ponto que é muito importante se destacar. Quando nós falamos de gestão de desastres, é fundamental. Nós, cidadãos, às vezes esperamos que só o poder público faça a sua parte, não é? Mas nós, cidadãos, também somos partes integrantes desse sistema. Então, tem ações que são da União, tem ações que o Estado é que tem que, né, priorizar, tem as ações dos municípios e tem as ações que também cidadãos, sejam via, né, núcleos de proteção e defesa civil,
as próprias coordenadorias municipais de proteção e defesa civil. Então, tem um conjunto de ações que, se adotadas e bem gerenciadas, é possível minimizar o impacto dos riscos de desastre. E eu concluiria assim, destacando, né, um outro aspecto que é muito importante para reduzir os riscos de desastres, que é a educação, investir em educação para a percepção do risco de desastres. Nós temos um programa no SEMADEM, que já tem mais de 10 anos, que é o programa SEMADEM Educação, em que nós trabalhamos com escolas, com professores, construindo com eles, né, através da educação formal, da educação não formal, com várias ações, campanhas, jornadas pedagógicas, etc., trabalhando tanto com estudantes quanto com professores, inclusive também trabalhamos com as defesas civis, com organizações não governamentais, com grupos de religiosos, sempre com esse ulterior propósito de construir a percepção do risco. E eu poderia citar, né, um bom exemplo. Também tivemos chuvas bastante torrenciais em 2022 na região metropolitana de Recife. Foram 136 mortes em maio de 2022. Uma das cidades que foi significativamente impactada naquela ocasião foi Jaboatão dos Guararapes. A maioria das mortes foi lá. Quando essas chuvas aconteceram, nós no SEMADEM ficamos até de uma certa forma angustiados. Nossa, muita morte, né? E nós tínhamos trabalhado num bairro com vários estudantes, com as escolas, com professores, com defesas civis. E para nossa triste sensação foi do quantitativo de mortes que Jaboatão teve, mas a gente teve uma grata satisfação. Aquele quantitativo de mortes poderia ter sido muito maior se os estudantes não tivessem agido. E teve estudantes que tinham aprendido a percepção do risco e eles agiram como agentes de defesa civil, saíram tirando as pessoas da casa e muitas vidas foram salvas por uma ação focando educação para a percepção do risco. A senhora citou Petrópolis e Recife, né, Jaboatão dos Guararapes, né, como bons exemplos. Teriam esses em ações de desastre. Teriam outros? Seria esse modelo, ou no Brasil ou no exterior? Então, essa é uma pergunta que sempre nos fazem, né? A gente pode dizer que tem um município modelo no Brasil? Depende do que a gente pressupõe que seja o modelo, né? Mas eu diria que a gente já pode citar que tem municípios que têm sim investido, não é? Seja com a população, seja em ações da prefeitura, seja em ações focando, né, obras, investimentos em obras estruturais, em diversas ações, e que todos esses investimentos, eles têm sempre o ulterior propósito de adaptar melhor a cidade, não é? a auxiliar ela a caminhar para aumentar a resiliência e mesmo se adequar, se adaptar à questão das mudanças climáticas. Não tem esse município. A senhora não quer citar. Não, eu acho que você pode citar as ações que estão sendo feitas em Petrópolis, Blumenau, Santa Catarina também, né? Está ali no Vale do Itajaí, é uma região que também é bastante impactada por desastres. Eles também têm investido, trabalhado, a gente também tem várias parcerias com essas cidades, né? Seja na linha de educação, de trabalhar a educação para a percepção do risco, seja no contexto não social, mas de estar também trabalhando para monitorar e melhorar os investimentos que a cidade faz em questões de obras estruturais, melhorar o monitoramento. Você coloca em que patamar? Eu diria que Juiz de Fora está bem. Olha, vocês tiveram chuvas também bastante torrenciais nos 2 últimos anos. Aliás, janeiro desse ano foi muito chuvoso aqui eu também. vou mostrar na apresentação à tarde. Eu fiz o levantamento, né, do quantitativo de alertas emitidos de 2021 até 2024, são 4 anos, e de ocorrências, e embora tenha havido, né, um número bastante significativo de alertas emitidos e de ocorrências, não teve mortes. Então, olha só, a gente pode dizer que Juiz de Fora tem feito, né, o dever de casa. Um dever de casa.
sempre pode melhorar, né? E eu acho que um outro ponto também a se destacar, que o Ministério das Cidades, né? Nós tivemos o Ministério das Cidades no passado, depois tivemos um período sem Ministério das Cidades. Na gestão atual de governo federal, voltamos a ter Ministério das Cidades, e eles também, né, têm avançado, trabalhado em frentes, não é? De investimentos, de obras, né, e tem uma secretaria de periferias, então eles também têm investido, né, em obras nessas periferias para melhorar as cidades, porque uma singularidade do Brasil é que normalmente as populações que estão mais na periferia das cidades são as mais impactadas, não é? Isso não é uma verdade absoluta, porque também tem cidades mais antigas que você tem partes centrais que também são passíveis de serem impactadas por eventos extremos. Uhum. Se tivesse... Não, você falou em investimento, né? A gente sabe que, né, vocês estão com foco de aumentar o diálogo com as prefeituras, né, com o governo estadual, né, dessa missão de monitorar o Brasil inteiro. Imagino que não seja fácil. Nesse sentido, como é que está a adesão a novos equipamentos, né? A gente sabe que a tecnologia vem crescendo muito, né, nesse setor. Barateamento de lançamento de satélites hoje é uma realidade. Como que o Semadem está se planejando nisso? Inteligência artificial, né? O uso da inteligência artificial vem ajudando, né? Como está sendo esse planejamento de ampliação da tecnologia usada pelo Semadem? Então, vamos lá. Nós temos, obviamente, né, um conjunto de... Nós temos uma rede observacional que foi pensada e foi implementada pelo Semadem, com, obviamente, recursos federais, o que nos permitiu monitorar, né, as 1.133 cidades que hoje são prioritárias no contexto do monitoramento ininterrupto, e nós nos municiamos, então, das informações providas por essa rede de pluviômetros, que permite, então, a gente olhar a chuva ali mais in situ, mas também tem uma rede de radares no Brasil, o Semadem tem uma própria rede. Nós integramos também os radares que são de outras instituições. Aqui, por exemplo, em Minas Gerais, tem o radar da CEMIG. Nós também recebemos esses dados em tempo real e nós compilamos eles lá e depois a gente devolve, distribui, né, para as instituições parceiras. Então, nós trabalhamos sempre buscando agregar todas as informações disponíveis e disponibilizar e devolver elas para as instituições parceiras. Essa integração de dados ela é muito importante, porque o nosso país é muito grande e você contar com redes observacionais é muito caro, precisa de muito recurso para as manutenções que se fazem necessárias, sejam elas corretivas ou preventivas, né? E isso custa caro. Então, manter redes observacionais é, de fato, muito dispendioso. Usar dados satelitários também é uma alternativa. Então, nós também nos municiamos de informações providas por sensores a bordo de satélites. Mas a gente precisa do dado in situ para validar o dado satelitário. Então, uma rede não substitui a outra. E, por fim, como nós somos uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, nós também avançamos em inovação. Então, nós estamos desenvolvendo um projeto no Semadem que nós chamamos de Projeto Cigarra. No contexto desse projeto, nós desenvolvemos um protótipo de um sensor para monitorar chuvas, mais barato do que os pluviômetros tradicionais, digamos assim. E a ideia com esses equipamentos é que os custos de manutenções também vão diminuir. São equipamentos menores, né, mais compactos, e que o custo para instalá-los e o custo para mantê-los é muito mais baixo, a ponto de a gente falar assim, olha, melhor nem fazer reparo nesse, vamos substituir por um novo, não é? Então, esse é um projeto de inovação que nós desenvolvemos. A gente já fez vários testes de calibração, de validação com os dados, porque eu também não posso substituir por um equipamento que não forneça uma informação com a mesma qualidade que um equipamento tradicional fornece, né? Então, isso é investimentos em inovação. A gente está esperando... provavelmente teremos, né, recursos do BNDES para disseminar. Isso vai ser importante porque vai, inclusive, gerar
as indústrias do Brasil vão poder fabricar, então vai gerar empregos, essa coisa toda integrada. E a ideia é quanto mais cidades ter esse pluviômetro, mais fácil é vocês, mais dados vocês terão para fazer os modelos, não é? Assim, vou linkar inclusive com a pergunta que ela me fez de usar a inteligência artificial, né? Então, o ideal é que a gente saiba o quanto chove, a gente conheça, né, esse histórico de chuvas em cada área de risco monitorada, né? Porque há uma variabilidade temporal, mas também espacial das chuvas. Então, muitas vezes chove muito torrencialmente num ponto da cidade, mas não chove em outras. Então, você precisaria ter mais de um equipamento monitorando chuvas. Se você puder ter, quanto mais equipamentos tiver monitorando in situ, mais dados nós vamos ter. Mais dados para serem processados, trabalhados. E aí, você precisa de inteligência, não só humana, mas também de inteligência artificial para permitir você avaliar uma mega quantidade de dados que são, né, gerados por redes observacionais. Então, sim, a gente também já está usando inteligência artificial para subsidiar os nossos investimentos. E uma coisa que também nós trabalhamos no CEMADEM são com modelos, né? Então, com modelo hidrológico, modelo hidrodinâmico, acoplado com modelagem meteorológica. Nós fizemos, por exemplo, todo o mapeamento da mancha de inundação no Rio Grande do Sul no ano passado, porque aquela água, né, ela ficou ali, né, naqueles municípios muito próximos de bacias hidrográficas grandes e formou-se uma grande mancha de inundação. Então, como mapear a extensão dessa mancha de inundação? Nós nos municiamos tanto de dados satelitários, mas também de modelagem acoplada. Então, de modelos hidrodinâmicos acoplados a modelos de elevação do terreno e também de modelos meteorológicos para você estimar a vazão e delinear depois essa grande mancha de inundação. E essa informação ela era essencial e crucial, inclusive, para subsidiar uma outra política do governo, que foi a de como... qual o quantitativo, né, de moradias nas cidades que foram impactados por aquela água que inundou. Foram todas as moradias de uma cidade? Não, e como que você avaliar? Então, fazer esse mapeamento subsidiou depois o pagamento do auxílio emergencial que foi feito pelo governo federal. Assim como também nós mapeamos, né, a gente levantou os deslizamentos, os pontos de deslizamentos. A gente mapeou mais de 16 mil pontos de deslizamentos em várias cidades do estado do Rio Grande do Sul no ano passado. Regina, queria te agradecer pela sua presença, né, e por tantas explicações. O assunto não se esgota aqui, né? Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar sobre o CEMADEM e que esses desastres não sejam vistos como os naturais, né, mas como causados pelo homem, né, Regina? O homem, infelizmente, contribui, não é? A gente precisa, realmente. Desmatar é uma coisa que preocupa muito, desmatamento, né? Ele tem vários desdobramentos, porque você desmata, você muda o microclima, você muda o clima regional, e aí isso, consequentemente, altera o padrão de chuvas nas diferentes regiões e cidades. O próprio homem também, né, acaba contribuindo para alterar ali o microclima onde ele está inserido. E, de novo, né, eu reitero a importância de que as esferas de governo têm as suas responsabilidades, mas nós, cidadãos, também temos responsabilidades, né, pelo ambiente onde estamos inserindo, né, a quantidade de lixo que muitas vezes a gente descarta de forma não adequada, esse lixo depois acaba entupindo bueiros, etc. Então, temos todos responsabilidades, claro, cada um seu nível e grau de responsabilidade distinto, mas que a gente não pode inferir que é só, né, as esferas de governo que são responsáveis. Nós, cidadãos e cidadãs, também temos que fazer a nossa parte. Muito obrigada, Regina, por sua participação. Muito obrigada, Vitor, também. É importante deixar registrado que a palestra da Regina, né, quem está assistindo a gente pelo YouTube, está na descrição do vídeo.
E para quem está vendo pela TV, tem um QR Code, né, passando durante o programa inteiro, com as informações e com a palestra da Regina para ficar disponível para todo mundo. E todo mundo pensar nisso, no que pode fazer, né? À tarde, na palestra, salvar a terra, né? Pesquisador, ele gosta de falar sobre dois aspectos, né? Considerando dois pontos importantes. Primeiro, a gente falar com base em evidências, né? Isso para nós é imprescindível quando trabalhamos com pesquisa, com ciência e tecnologia. E segundo é visualizar, né? Com uma apresentação, a gente às vezes fixa mais, né? Assimila mais os conhecimentos quando a gente visualiza com slides. Então fica o convite para o tema é interessantíssimo, assistir necessário, à tarde, né? não é que essa combinação de informações com bases em evidências, né? E uma apresentação visual que permite a gente enxergar, eu acho que ajuda mais também a assimilar, né, conceitos e informações. Muito obrigada, Regina. Muito obrigado, Vitor. Esse foi o JF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. Eu espero você na próxima semana. Até lá.